Olá, meu nome é Vanessa, estamos começando mais um Enem na palma da mão. Nesta aula, você vai aprender a concordância do verbo com o sujeito simples e a concordância do verbo com o sujeito composto. Mas antes de iniciarmos, é importante mencionar que a norma padrão da língua portuguesa é responsável por estabelecer critérios de correção gramatical, impondo maneiras certas e padronizadas de falar e escrever. Por isso, uma das formas de nos adequarmos a esta norma é reconhecendo a importância da concordância verbal. De modo geral, em se tratando dos termos essenciais da oração, sabemos que o sujeito é o ser de quem se declara algo e o predicado é a declaração que se refere ao sujeito. Portanto, há uma íntima relação entre esses termos. Daí, o verbo sempre concordar em número e pessoa com o sujeito da oração. Para introduzirmos esse momento, temos aqui a imagem de um anúncio publicitário da marca Artex, Arte em Cama, Mesa e Banho, que diz o seguinte: nunca produzimos nem vendemos tanto, a gente não sabe se ri ou se chora. Se observarmos o modo como o modelo do anúncio está segurando a toalha bem próximo ao rosto, vamos perceber que isso está relacionado a essa descrição, dessa sensação de felicidade em torno da produção e venda do produto da marca. E se atentarmos para o segundo período, a gente não sabe se ri ou se chora, vamos perceber que é muito comum utilizarmos no dia a dia a variedade não padrão da língua. Mas quando pensamos na norma padrão, precisamos adequar isso. Por isso temos: nós não sabemos se rimos ou se choramos. Como você pode perceber, o sujeito nós está em concordância com os verbos sabemos, rimos e choramos, que estão na terceira pessoa do plural. A partir disso, entramos no primeiro tópico, a concordância do verbo com o sujeito simples. Temos um exemplo, que é uma charge, que diz o seguinte: pode invadir que a gente dá cobertura. Como você pode perceber, o humor reside na utilização do termo cobertura pelo repórter, tendo em vista que esse termo é muito utilizado no contexto policial e, nesse caso, está sendo utilizado pela uma equipe jornalística. Se olharmos para essa oração, nós temos uma regra para isso, que diz o seguinte: quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. É por isso que o substantivo coletivo agente, que está representando o sujeito, está em concordância com o verbo dar, que está na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Vamos agora para um outro exemplo. Aqui nós temos uma tirinha com dois personagens. O primeiro personagem aparenta representar a morte e o segundo é chamado de Tonho na tirinha, que diz assim: eu vim para levar você, Tonho. Não dá para levar aquele cabra que está dormindo embaixo da árvore, ele quer ir com você. Como podemos perceber mais uma vez, o humor reside na fala do personagem Tonho, tendo em vista que a morte veio buscá-lo, mas ele diz que o cabra que está embaixo da árvore é que quer ir com ela. Para uma situação como essa, nós temos a seguinte regra: quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Se olharmos para o primeiro período presente no segundo quadrinho da tirinha, vamos ver que a primeira oração é a oração principal, não dá para levar aquele cabra, e a segunda oração é uma oração subordinada adjetiva, que está sendo introduzida pelo pronome relativo que. É por isso que o verbo está, que está na terceira pessoa do singular, está em concordância com o termo antecedente ao pronome relativo, ou seja, está em concordância com o cabra. O cabra está dormindo embaixo da árvore. Até o momento, nós vimos exemplos da concordância do verbo com o sujeito simples. Agora, nós vamos ver a concordância do verbo com o sujeito composto. Para isso, nós temos aqui uma imagem em que o personagem diz: a Bíblia diz que a boca é muito poderosa. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas.
Adão e Eva arruinou tudo em apenas 2 mordidas. Como você pode perceber, esse trecho se refere a uma passagem bíblica sobre o poder presente na boca. Essa passagem faz relação com o que falamos, mas o personagem a interpreta como sendo um outro trecho bíblico sobre Adão e Eva comendo a maçã. Para uma situação como essa, nós também temos uma regra que diz o seguinte: quando o sujeito composto aparece anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, este fica no plural. É por isso que o último período, Adão e Eva arruinou tudo, não está adequado de acordo com a norma padrão. Nós temos um verbo arruinou na terceira pessoa do singular em discordância com o sujeito composto, Adão e Eva. Para adequarmos isso à norma, precisamos colocar da seguinte maneira: Adão e Eva arruinaram tudo em apenas 2 mordidas. Como você pode perceber, o verbo arruinaram está na terceira pessoa do plural, em concordância com o sujeito composto, Adão e Eva. Agora nós temos um outro exemplo, que é uma manchete de jornal e diz o seguinte: faltam estrutura e médicos no CISAM. O CISAM é o Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros da Universidade de Pernambuco. Como podemos perceber aqui na manchete, faltam estrutura e médicos no CISAM. Para uma oração como essa, nós temos uma regra. Quando o sujeito composto aparece posposto ao verbo, ou seja, após o verbo, este concorda com o elemento mais próximo ou fica no plural. Na maneira como foi empregada na manchete, está adequada à norma padrão, porque o verbo faltam está na terceira pessoa do plural, em concordância com os termos estrutura e médicos. Uma outra maneira de também atendermos a essa norma é colocando o verbo na terceira pessoa do singular em concordância com o elemento mais próximo, ou seja, falta, estrutura e médicos no CISAM. É isso. Para praticar o que você aprendeu nesta aula, acesse o módulo que aparece no link aqui na tela. Se você gostou desta aula, se inscreva em nosso canal e dê um like neste vídeo. Boa sorte!